Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Python, voltada para as competições de informática. Hoje eu trouxe esse problema aqui, que ele é da terceira fase da UBI de 2023, e o nome dele é Pirâmide. O mais novo lançamento da UBI, Organização de Brincadeiras Infantis, é um jogo balanceamento de pirâmides, que visa explorar as habilidades matemáticas das crianças. O jogo contém 6 cubos, todos de mesmo tamanho, mas com pesos possivelmente diferentes, e o peso de cada cubo está escrito em gramas em uma de suas faces. Em balanceamento de pirâmides, o objetivo é empilhar os 6 cubos de modo a formar uma pirâmide de 3 andares, com 3 cubos no primeiro andar, 2 no segundo e 1 no terceiro, tal que os pesos totais de cada andar, ou seja, a soma dos pesos dos cubos no andar, possuam o mesmo valor. Nesse caso, dizemos que a pirâmide é balanceada. Por exemplo, se os cubos têm peso 6, 5, 4, 14, 5 e 8, podemos obter uma pirâmide balanceada, com peso total 14 em cada andar, colocando os dois cubos de peso 5 e o cubo de peso 4 no primeiro andar, os cubos de peso 6 e 8 no segundo andar e o cubo de peso 14 no terceiro andar. Em toda unidade de balanceamento de pirâmides, deveria ser possível formar uma pirâmide balanceada com os 6 cubos dados. Porém, devido a problemas na linha de produção, isso nem sempre é verdade. Recentemente, foi encontrado um exemplar contendo um cubo de peso 10 e 5 cubos de peso 1. Observe que não podemos obter uma pirâmide balanceada com esses cubos. Só o cubo de peso 10 é mais pesado do que todos os outros juntos. Você foi contratado como parte do controle de qualidade da UBI e sua primeira missão é avaliar se uma unidade do jogo foi produzida corretamente. Dados os pesos dos 6 cubos, determine se é possível formar uma pirâmide balanceada com os cubos. A única linha da entrada contém 6 números inteiros positivos, indicando os pesos em gramas de cada um dos 6 cubos separados por espaço. E o seu programa deverá imprimir uma única linha contendo um único caractere. S maiúsculo, sem aspas, se é possível formar uma pirâmide balanceada com 6 cubos, ou N maiúsculo, sem aspas, se é impossível. Beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa perceber sobre esse problema é o fato aqui, ó, olhando para essa pirâmide balanceada, que a soma dos 3 andares, além de ser igual, e por isso que essa pirâmide é balanceada, ela é o peso do cubo mais pesado. E isso não é uma coincidência. Em toda pirâmide que é balanceada, isso vai acontecer. Justamente por causa que o terceiro andar da pirâmide é um cubo sozinho. E como todos esses cubos eles têm pesos que são números positivos, para qualquer camada da pirâmide, qualquer nível dela, é certeza que a soma desse andar vai ser maior do que qualquer cubo individualmente. Então, se o cubo de maior peso não estivesse no topo, ele estivesse embaixo, com certeza a soma do andar dele seria maior até do que ele mesmo. E se eu tiver o maior cubo no andar de baixo e um cubo menor que ele no andar de cima, eu tenho certeza então que pelo menos o andar do cubo mais pesado não vai conseguir somar o cubo mais leve, porque só esse cubo sozinho já é mais pesado do que ele. Então, o cubo mais pesado sempre vai ser a soma, que é a minha meta de alcançar em cada um dos andares. E aí, essa observação já cumpre duas funções no meu algoritmo. A primeira é que eu sei, quando eu estou tentando montar, quando eu estou tentando dividir, na verdade, né, os cubos nos 3 andares, qual que é a soma que eu estou buscando. E a segunda é o fato de que o terceiro nível, só pegar o maior valor entre os 6 cubos e eu já tenho ele. Então eu não preciso me preocupar em montar com o nível 2. Se eu monto o nível 3, o nível 2, né? Se eu monto o nível 2, o que sobrar automaticamente é o nível 3. E eu consigo rapidamente, dados 6 cubos, dizer se ele é balanceável em formato de pirâmide ou não. Então vamos começar nosso código seguindo essa lógica. Eu vou receber aqui
os pesos. Que vão ser vários pesos na mesma linha, separados por espaço. O peso do nível 3 só pode ser o maior peso entre todos os cubos. Como esse cubo, que é o mais pesado de todos, eu já encontrei uma posição para ele na minha pirâmide, eu posso tirar da minha lista de cubos. E com isso aqui, eu já tenho o meu nível 3 e qual é a soma que eu vou buscar para os outros níveis. Agora que o nível 3 já está feito, eu vou fazer então o nível 2 da pirâmide. O nível 2 eu vou escolher 2 cubos dentre os 5 que restaram. Como sempre vai ter 5 cubos restantes e escolher 2 tem relativamente poucas possibilidades, tem tipo 10 possibilidades se não me engano, a gente pode simplesmente passar por todas as possibilidades. Então, I vai ser o índice que vai iterar por todas as possibilidades para o primeiro cubo. Então ele vai de 0 até 4, que é o índice do último cubo que sobrou. J vai iterar por todas as possibilidades para o segundo cubo. Ele está partindo de I, porque assim eu nunca vou testar um par de cubos e o inverso dele, que daria a mesma coisa. Por exemplo, eu nunca vou testar 6 e 8, depois 8 e 6. Já que, quando eu estou iterando por qualquer valor de I, todo parzinho de I e J vai ter aquele I no par, J sendo a partir de I, quando aqui ele avança de valor, eu tenho certeza que o antigo valor de I nunca mais vai aparecer, nem aqui e nem aqui. Então, como todo parzinho que eu estava testando na iteração anterior do I tinha ele, e todo parzinho que eu vou testar depois não tem ele, só por esse fato eu sei de que eu vou testar sempre pares únicos. Nunca um e depois o inverso dele, que dá na mesma coisa. Para todo I e J, eu vou ter então que o peso do nível 2 da minha pirâmide vai ser o iésimo peso mais o jésimo peso. E aí, se o peso do nível 3, que é a minha meta, é igual ao peso do nível 2, que é igual ao peso do nível 1, e o peso do nível 1 ele vai ser nada mais que o quê? Vai ser a soma de todos os pesos menos o peso do nível 2. Se o peso nos 3 níveis for igual, então a pirâmide é balanceável. Eu quero lembrar dessa informação, porque depois eu vou usar ela para determinar se eu vou printar um S ou um N. Então eu vou guardar o resultado dessa operação não booleano. Vamos dizer pirâmide balanceável. Eu vou assumir que não é. Mas se eu encontrar algum caso
onde o peso nos 3 níveis da pirâmide é igual, então pirâmide é balanceável. E aí, se eu tenho certeza que ela é, eu posso parar de procurar parzinhos. Então, se eu já sei que a pirâmide é balanceável, dá pra parar com isso aqui, parar com isso aqui também. Já achei a minha resposta. E aí, por fim, depois de testar todas as possibilidades pro nível 2 e ter a minha resposta final, eu posso printar. Sim. No caso, só S, né? Se a pirâmide é balanceável. Não. No caso, só N, se não for. Vamos testar aqui o nosso código, então. Esse aqui é o mesmo exemplo do enunciado. O exemplo que é possível, no caso, né? No enunciado, realmente, a nossa resposta é sim, é possível. O exemplo de entrada 2 é o exemplo que é impossível no enunciado, porque só o 10 é mais pesado que todo mundo. A gente vê aqui, ó, N não é possível. Próximo caso. Sim, é possível. Último. Não é possível. Nosso código está correto, então. Eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado e até a próxima.